Eu sei que você vai ficar em casa e que isso faz muito bem pra você. Ali é o seu santuário, é o lugar onde você não precisa usar nenhuma máscara, usar a roupa que quiser e não precisa lidar com os estresses da rua. Depois de um dia cansativo, nada melhor do que você pedir um delivery depois de tomar aquele banho e assistir a série que você quiser de forma relaxada. No mundo de hoje, pra gente sair, tem que criar compromisso, se organizar, falar com os amigos, que às vezes sempre dá errado. Então é bem mais fácil ficar em casa de forma tranquila. Mas e se ficar tempo demais em casa está causando talvez um problema no longo prazo pra você, que muitas vezes você nem sabe que a causa é exatamente essa? E a resposta não é que você vai ficar uma pessoa extremamente triste no longo da vida, que a sua personalidade vai mudar por completo. Não é nada disso. O que eu quero te falar aqui, como que esses padrões invisíveis influenciam a sua vida e como de fato isso pode impactar no longo prazo na sua mente. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão me agradecer depois que assistir isso. Primeiro nós temos que começar falando sobre a maior mentira de todas. Ficar sozinho é solidão e isso te prejudica. Nada disso. A sociedade brasileira julga muitas pessoas que não curte muito ir pra festa, não curte muitos lugares onde tem muitas pessoas, comunidades, sair. E se você evita esses convites, automaticamente as pessoas te julgam como uma pessoa isolada, depressiva, que precisa de ajuda. Mas isso não é verdade. A solidão não está diretamente linkada aonde você está. Existem pessoas que estão em extrema solidão, só que sempre estão em shopping, sempre estão em lugares lotados, com visitas e tudo mais, e mesmo assim ela se sente solitária. Do contrário, existem pessoas também com lugares onde não tem praticamente ninguém, como a sua casa, como talvez uma livraria, ou ambientes que ela não tem tanta aglomeração de pessoas, e ela se sente prazer de ficar daquela forma. Sabe aquela pessoa que não curte muito conversar quando tá brava ou estressada com alguma coisa e prefere ficar sozinha? Aquilo ali nada mais é do que uma tentativa de uma regulação emocional consigo mesmo, sem precisar de outros seres humanos em volta dela. A solitude ela é tão válida que quando você percebe uma pessoa que gosta da sua própria companhia, é que ela não tem esse medo de ficar sozinha e lidar com seus próprios pensamentos. Mas eu acredito que tudo que é demais tem um preço e muitas vezes exagerar muito nesse fator pode ser complicado. E é sobre isso que eu quero falar exatamente agora. Se você analisar realmente a evolução humana, se você estudou lá os períodos coloniais e tudo mais, você percebe que sempre a sociedade, o ser vivo, ele foi criado em bandos. Então a partir do momento que você se isola socialmente da sociedade em um nível consideravelmente significativo, você talvez está vinculando isso a um adoecimento que você não percebe. O problema é que esse adoecimento geralmente ele cria uma máscara que você não enxerga. É que o fato das redes sociais estar tão em alta que existe a falsa sensação nas redes sociais, por exemplo, no YouTube, quando você assiste um Reels, um TikTok, um Instagram, dá muita sensação de que você está pertencido àquela comunidade. Você se pertence, você se sente vinculado àquilo. Por isso que muitas vezes quando as pessoas ficam muito tempo sem entrar nas redes sociais, ela percebe que, pô, peraí, tá faltando alguma coisa aqui. Como se faltasse um gap ali, um espaço que tem que ser preenchido, entende? Só que essa é uma falsa sensação de que você está se sentindo pertencido. E muitas vezes passa um tempo e você fala, pô, eu tô sozinho de novo. Eu não tenho com quem conversar. Eu preciso me dialogar. E isso é um fator muito interessante porque você pode perceber isso na prática quando você está mais passivo de ser estressado. Como, por exemplo, você percebe em alguns momentos que você fica irritado de forma muito fácil. É problemas muito simples que você começa a ficar irritado. E isso não é à toa, tá? O isolamento ele faz isso com você mesmo. E o que as pessoas têm que entender é que o seu estilo de comportamento diário, os seus padrões invisíveis, eles te incentivam a você persistir naquele ambiente. Como, por exemplo, pessoas que ficam 2 semanas sem sair de casa, conseguem ficar 4, que conseguem ficar 2 meses, e quando ela percebe, cara, ela tá 3 meses sem sair pra lugar nenhum. Só fazendo os mesmos compromissos todos os dias. Como se a pessoa vivesse no modo econômico da sua vida, sabe? E ela fizesse simplesmente o básico para sobreviver. E aí isso tem uma consequência sim. E um sinal muito grande. Quando muitas vezes as pessoas percebem que está insatisfeita ou de alguma forma está incomodada com a sua realidade, basicamente ela começa a aceitar aquilo como um destino natural da vida dela. Como se fizesse parte do que ela é. Como se não tivesse como ela mudar mecanismos de comportamentais que fizesse ter outra realidade. E isso nada mais é do que ruminação e pensamentos negativos que você criou através das suas próprias afirmações que você faz em isolamento. Quando você está sozinho, sem conversar, sem dialogar, sem viver em outros ambientes. E é aí que tá o perigo. Porque você começa a acreditar em coisas que, cara, você com certeza não acreditava há 1 ano atrás que era a sua vida. Você entende o poder que a sua mente tem de te fuder, mano? E talvez você simplesmente crie contra-argumentos com tudo que eu tô falando aqui agora para não acreditar. Porque de fato a sua mente faz isso.
ela te preenche com tantos neurotransmissores, tantos prazeres instantâneos, que pra você a sua vida é boa. E que bom, velho. Eu fico muito feliz de você ter uma resiliência forte, de acreditar e que de fato você tem saídas. E isso é maravilhoso, né? A esperança, ela é a última que morre. Mas o que acontece com as pessoas, geralmente, é que elas não têm noção do quanto isso pode prejudicá-las no longo prazo. Por exemplo, se eu te falar que a maconha é a porta de entrada para as outras drogas, talvez muita gente vai acreditar. Mas se eu te falar que o isolamento é a porta de entrada para você foder a sua mente, talvez você não acredite em mim. E tudo bem, mas se eu te trazer dados de que 90% das pessoas que moram sozinha têm algum tipo de sinal de transtorno. Por exemplo, se você analisar dados de suicídios entre os homens, os que mais têm são homens que moram sozinhos e que não têm vínculo afetivo com ninguém. Você percebe o tanto que impacta a questão do afetividade? De você estar ali e ter com quem compartilhar, com quem demonstrar afeto, com quem você passa raiva, com quem você ficar estressado. Isso não é à toa. É a nossa biologia natural que eu falei lá no começo do vídeo. O problema é que isso é como se fosse a hipertensão assintomática. A pessoa chega no postinho de saúde, está com a pressão super alta, só que para ela tá normal. Ela não sente nada diferente. Isso é exatamente com isolamento social. A pessoa cria tanta máscara para acreditar que tá tudo bem, só que daí ela só vai perceber que realmente tá fodida quando ela tá lá no fundo do poço. E ela fala assim, pô, eu preciso de ajuda, eu preciso sair desse looping. E que bom que uma hora chega o sinal, uma hora tem que chegar. Mas eu acredito que a solitude, ela de fato é boa. E você tem que realmente viver sozinho em muitos aspectos da sua vida. Só que se você se fecha totalmente a isso, eu acredito que no longo prazo, isso pode machucar você. Bom, meu nome é Alexandre, minha rede social tá aqui embaixo, o meu Instagram e o meu número do WhatsApp. Eu não sou psicólogo ainda, mas eu gostaria muito de ter vínculo com você. Talvez se você gostou desse canal, gostou desse vídeo, assistir mais vídeos meus. Se inscreve no canal e tchau, até o próximo vídeo.